Fechamos o vídeo anterior desta série com a formatação destes dados aqui. Foi um vídeo um bocadinho mais de design do que propriamente de regras de negócio, embora eu tenha aqui apresentado uma alternativa àquilo que é o standard do HTML hardcoded, que isto é, colocar todos os dados de uma tabela apresentados de uma forma hardcoded, isto é, sequencial. Não, criámos aqui um mecanismo que é um ciclo for each para podermos apresentar todas as informações que vierem do nosso controlador desta forma. Bom, neste vídeo nós vamos criar esta estrutura de navegação toda que nos vai permitir preparar os próximos vídeos de desenvolvimento, ok? O alterar os dados pessoais, alterar a password e o histórico das encomendas. Então vamos rapidamente meter as mãos aqui no nosso negócio e vamos fazer aqui o seguinte. Como já não precisamos aqui do nosso perfil, não vamos precisar rigorosamente de nenhum dos outros métodos aqui abertos, nós vamos criar aqui algumas rotas e também métodos que vão estar associados ao perfil do usuário, que neste caso é o cliente. Vamos ter que ter uma para o alterar dados pessoais, outra para alterar a password e outra para ver o histórico das encomendas. No caso do alterar dados pessoais, vamos necessitar de duas rotas. Uma para apresentar o formulário com os dados pessoais e a outra para a submissão do formulário quando os dados forem alterados. O mesmo vai acontecer para a nossa password, ok? Vamos precisar do formulário da password e o outro que depois vai eventualmente puxar para um método controlador onde faz a submissão e a alteração da password e que depois vai novamente voltar aqui a este espaço. Mas aqui no histórico das encomendas, obviamente que vamos ter uma tabela com o histórico das encomendas e eventualmente poderemos depois equacionar, colocar aqui o datatables.net para facilitar pesquisas dentro do histórico das encomendas. É algo que vamos ver mais para a frente. Vamos ver se é necessário fazer isso ou não. Vamos então aqui criar as rotinas de navegação. Então para isso nós vamos ter aqui vários métodos. Neste caso vamos ter já aqui métodos para cada uma daquelas três funcionalidades. Public, function, alterar dados pessoais. Ok? E portanto, este aqui, vamos colocar aqui um echo, alterar dados pessoais, só para sabermos onde estamos. Okay? Vamos necessitar ainda de um outro associado a este, que é o public function, alterar dados pessoais, submit. Okay? Este campo aqui, ou melhor, este método, haverá de resultar da submissão de um formulário dentro da view que vai ser apresentada aqui. Okay? Portanto, vamos aqui alterar submit, vamos colocar aqui assim desta forma. Depois vamos precisar para a alteração da password. Ok, vamos aqui copiar, ok, vamos aqui colar isto desta forma. Vamos fazer aqui um public function, alterar password, ok. Vamos puxar para aqui também, para podermos verificar em cada um destes espaços onde é que nós estamos. Alterar password ou alterar senha, como vocês entenderem. Aqui vamos ter outro método, que vai ser o alterar password submit. Vamos aproveitar aqui o código e colocar aqui o submit. E isto que eu estou aqui a fazer é de facto uma técnica que eu uso com muita frequência, isto é, criar já as estruturas com as localizações necessárias para eu poder apresentar as informações. E depois vou desenvolver cada uma delas à medida que chegar o seu tempo. Então vamos fazer aqui public function, histórico, encomendas. Ok? Vamos colocar aqui assim, vamos colocar aqui histórico encomendas. Encomendas. Ok. Vamos então criar agora aqui as nossas rotas. Então para isso eu vou fazer Ctrl P, rotas, vamos chamar as rotas e aqui no nosso perfil nós vamos começar a adicionar aqui. Vamos fazer aqui alterar dados pessoais. Quando a nossa rota for aquela, o que é que vai ser executado? O main, ok? E neste caso o main vai ser alterar dados pessoais. E portanto, reparem como se torna fácil começar a perceber como é que esta metodologia funciona. Depois vamos ter aqui o alterar dados pessoais submit, que vai executar, obviamente,
aqui este método, mas também com o submit à frente. Depois temos aqui ainda o alterar a password, que vai executar aqui o main @alterar password, e nós devemos começar a ter, por vezes, com a construção de um projeto tão longo como este, alguns problemas relacionados com os nomes das nossas rotas. Porquê? Porque o alterar password, neste caso, está a acontecer quando o utilizador já está logado. Mas vamos imaginar que ele tem uma funcionalidade que é recuperar a password. Então, muita atenção aos nomes, porque depois nós vamos ter conflitos aqui dentro, ok? De qualquer das formas, sempre que houver aqui conflitos, nós devemos perceber se de facto ele está repetido ou não, ok? E para isso, por exemplo, no Visual Studio Code, vocês podem carregar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, fazem um Ctrl+F, veem onde é que existem as duas identificações e, por conseguinte, não há qualquer problema. Porque se eu colocar aqui isto novamente, o que é que vai acontecer? O sistema não vai dizer que existe aqui qualquer espécie de erro e este vai sobrepor aquele que está ali atrás, ok? Então nós poderíamos ter o alterar password lá colocado no topo e ainda assim iríamos estar a estragar o nosso sistema. Muita atenção a esse aspecto. Nós temos o alterar password e o alterar password submit. Claro que se vocês depois quisessem alterar, para não ter dois alterar passwords em simultâneo, vocês colocariam aqui perfil underscore alterar password, perfil underscore alterar password submit. Ok? Tão simples quanto isso. Então vamos colocar aqui o submit. Vamos colocar aqui o histórico encomendas. Mais uma vez, main @histórico encomendas. E os dados que eu estou aqui a escrever procuram ser exatamente os nomes das rotas que nós aqui temos, ou melhor, dos métodos que nós aqui temos. Ok? Bom, o que é que nos falta agora então fazer aqui? Bom, falta-nos colocar aqui as rotas que nós vamos usar para a navegação. Então vamos aqui ao perfil de navegação e onde temos aqui os hrefs, nós vamos colocar A é igual a alterar dados, e agora vamos ter que voltar aqui outra vez, ok? Portanto, eu aqui vou fechar esta via do perfil, portanto, alterar dados pessoais. É mais fácil fazermos assim porque evitamos estar a escrever erros. A é igual a alterar password. E aqui o A é igual a histórico encomendas. Ok? Vamos aqui ao histórico das encomendas. Tudo certo. Vamos verificar então o que é que falhou aqui no nosso sistema. Se alguma coisa falhou, eu refresquei. Se nós olharmos agora para aqui, para o alterar dados pessoais, vamos ver que já temos ali o alterar dados pessoais, alterar password, histórico de encomendas. Vamos clicar em cada um deles, alterar dados pessoais, cá está. Vamos aqui alterar a password, já está. Vamos aqui, histórico de encomendas, já está. Portanto, com este tipo de mecanismos nós conseguimos perceber se o nosso fluxo de navegação está corretamente bem definido. A partir deste momento nós estamos em condições de começar a construir os dados de cada um destes campos que aqui estão. Vamos começar, obviamente, da esquerda para a direita, vamos começar pelo alterar dados pessoais. O que é que nós vamos necessitar de colocar aqui? Vamos colocar, obviamente, toda aquela formatação que nós vimos inicialmente, isto é, a parte do layout normal, mas vamos criar aqui um formulário para alterar os dados pessoais. Para além disso, os dados pessoais já existem gravados na base de dados, portanto nós iremos ter que os ir buscar e apresentá-los dentro dos nossos campos. Então vamos aqui criar a nossa primeira view relacionada com o alterar dados pessoais. Vamos clicar aqui em New, alterar dados pessoais, .php, e portanto vamos ter aqui um div, simplesmente assim, para aqui colocar dados, ou melhor, vamos colocar aqui formulário. E agora o que é que nós vamos fazer aqui? Nas rotas vamos poder chegar para este lado, vamos aqui ao nosso main, e no alterar os dados pessoais, o que é que nós vamos fazer? Vamos já apresentar, para ver o seu aspecto visual, vamos apresentar aqui o formulário, que nos vai permitir então ver os dados pessoais do utilizador para editar. Então nós temos aqui, o perfil de navegação vai se manter, alterar dados pessoais
é aquilo que nós vamos apresentar, e eu agora vou colocar já aqui atrás, dados é igual a um array completamente vazio. Nós vamos precisar dele e vamos precisar de mais coisas aqui. Então reparem o seguinte, se eu agora for aqui, dados pessoais, eu já tenho aqui o espaço para o formulário, ok? Então vamos tratar aqui já do nosso espaço do alterar dados pessoais. Porquê? Porque temos algumas verificações para fazer. Nós vamos verificar se o utilizador está logado ou não. E neste caso vamos colocar aqui este código. Portanto, verifica se existe um utilizador logado. Caso contrário, ele volta para a página inicial. Porque, obviamente, nós podemos sempre colocar aqui este código que aqui está, não estando logado. E reparem o que é que vai acontecer se eu o fizer agora. Ele não deixa entrar no espaço onde eu estava. E reparem que se eu remover daqui, ou se comentar este espaço que aqui está, e regressar aqui, se eu agora colocar aqui este espaço, eu vou conseguir entrar. Isto não faz sentido. Reparem, eu estou na minha área de perfil, numa conta que não está logada. Então, muita atenção a este aspecto, ok? Isto é aquilo que tecnicamente se designa numa framework por um middleware. O middleware é um código que normalmente nós não temos que escrever em todos os métodos, porque podemos definir nas rotas que aquela rota ou aquele conjunto de rotas estão abrangidos por um middleware. É uma técnica que pode ser usada nas frameworks, pode não ser usada, se vocês não quiserem, podem continuar a utilizar este tipo de metodologia, mas é muito frequente que nas frameworks seja utilizado no conceito de middleware, isto é, código que é executado entre o request e a apresentação da view. Bom, dito isto, o que é que nos falta ir buscar aqui nos dados? Obviamente falta-nos ir buscar aqui os dados pessoais. Onde é que nós já fizemos isto? Bom, nós já fizemos isto aqui nos dados do perfil. Então, se eu for buscar aqui este cliente, já agora vou aproveitar para limpar aqui o código, que não é necessário, eu posso ir buscar esta informação da seguinte forma. Reparem, vou aqui buscar, vou colocar aqui um comentário, vai buscar os dados pessoais, ok? Aqui nos dados pessoais eu vou executar diretamente este método que aqui está, ok? Vamos colocar aqui desta forma. E, portanto, passamos a ter aqui no dados uma variável chamada dados pessoais. Como é que nós validamos isso? Muito fácil. Store, ou melhor, vamos colocar aqui o nosso PHP. Vamos colocar assim desta forma. Ok. Store. Print data. Eu acho que nós temos isto, certo? Dados pessoais. Ok? Ele aqui diz, não tem aqui um store. Então nós vamos ter que... Vamos fazer isto de uma outra forma. Mais fácil ainda. Vamos fazer aqui um print R com um pré. Ok? Portanto, temos aqui um print R dos dados pessoais. Vamos verificar se eles vêm ou não vêm. Alterar dados pessoais. Ele disse aqui, ó, que há aqui um erro que você tem aqui no seu código e que não será aqui. Ok, é aqui no final do código. Vamos agora fazer um Ctrl S. Vamos aqui voltar atrás. Ok. Vamos fazer o login, obviamente. Vamos fazer aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Vamos clicar aqui. Alterar dados pessoais. Cá estão os dados pessoais outra vez disponíveis para nós podermos então criar o nosso formulário. Agora vamos criar aqui o nosso formulário. Ok? Ora, o nosso formulário vai ter que ter um espaço para cada um destes elementos. Ok? Então nós vamos criar aqui um comentário de HTML para colocarmos aqui quais são os dados que nós vamos necessitar. Ok? E então nós vamos ter aqui um formulário. Ok? Então vamos colocar aqui um form post. No action nós vamos deixar ficar, depois vamos definir. Aqui nós vamos começar a definir os diferentes elementos. Ora, nós vamos começar por definir um elemento estrutural que é o div form group. Dentro do div form group vamos colocar um label. Aqui no label não é necessário ter isto. Vamos colocar aqui o email, ok? Vamos colocar aqui o input do tipo email. Faz a validação do email por HTML5. Text email. Não vamos necessitar aqui do ID. Vamos colocar aqui uma classe igual a form control. Vamos colocar um required.
é necessário, não vamos permitir que o utilizador escreva um e-mail vazio, ok? E vamos colocar aqui um value. Ora, este value vai ser igual ao quê? Ao dados pessoais, ok? De e-mail. Ora, obviamente que isto é PHP, por conseguinte nós vamos imprimir esta instrução aqui dentro. Ok? Assim, desta forma. E, portanto, eu vou, obviamente, remover daqui este espaço. Temos aqui o nosso formulário. E vamos verificar como é que ele está a ser apresentado. Se eu agora refrescar aqui, reparem como ele aparece a toda a largura do meu espaço, mas já aparece aqui com um espaço para eu poder escrever ou alterar o meu e-mail. Obviamente que isto que aqui está não faz muito sentido. Então vamos organizar isto esteticamente para depois avançar com o resto dos dados. Então o que é que eu vou fazer aqui? Bom, vamos construir aqui um div classe igual a container. Não vamos perder muito tempo com isto, ok? Div.row. Aqui no row nós vamos colocar uma margem y de 5, para cima e para baixo de 5. Este div vai ser puxado cá para baixo. Okay? Nós vamos agora formatar aqui o nosso código. E depois falta-nos aqui ainda um div.call. Div.call. E este div que aqui está, ou este fecho do div, vai ser passado aqui para baixo. Reparem como eu estou a arranjar aqui espaço para isolar o meu formulário. Reparem como agora já vamos ter ali o nosso formulário um bocadinho mais pequeno, mas ainda assim não o suficientemente pequeno. Então nós vamos colocar aqui um call md de 6, offset md 3. E depois vamos colocar um call sm de 8, offset sm2 e um call 10, offset 2, ou melhor, 1. Bom, isto parece-me aqui tudo muito estranho, mas vamos verificar como é que fica o aspecto disto. Reparem, os dados estão aqui no meio, vou pressionar o F12, vamos ver se ele é responsivo. Vamos aqui pela primeira vez ter preocupações de responsividade. Reparem como o espaço do e-mail é responsivo. Os botões nem tão pouco, mas isso nós podemos depois tratar de uma forma muito simples. Isto é, vamos aqui à navegação, ok, e se eu colocar aqui nestas classes margem X, que é margem na horizontal de 3, eu posso colocar aqui, em vez de uma margem horizontal de 3, eu vou fazer o seguinte, vamos alterar aqui para margem de 1. Simplesmente assim. Ok? M1. Vamos verificar o que é que acontece agora. Os botões ficam mais próximos, é um facto, mas quando nós começarmos aqui a puxá-los para baixo, eles não ficam colados uns aos outros e, portanto, já passam a ter aqui então, uma apresentação diferente, ok? Reparem como a responsividade funciona neste caso. Reparem que eu clico aqui, ok, há aqui alguns pormenores relacionados com aberturas e fechos de divs que nós eventualmente poderemos depois resolver, mas, mais uma vez, volto a frisar, o meu foco não é a questão visual, é pura e simplesmente 20% visual e o resto funcional, ok? Então, agora que nós temos aqui este nosso bloco criado, eu posso simplesmente replicá-lo para cada um dos outros elementos, que neste caso é o nome completo, morada, cidade e telefone, ok? Então temos aqui e-mail, nome completo, morada, cidade e o telefone. Temos que ter atenção também quais são os tipos de campos que nós temos que preencher. Aqui é um text, aqui também é um text, aqui vai ser um text e aí embaixo no número de telefone também vai ser um text. Ora, obviamente que aqui é text de telefone, aqui é um text de cidade, text de morada e o text de nome completo. Ok? Vamos aqui refrescar, ver o que é que está a acontecer aqui nos nossos dados. Obviamente que temos aqui problemas, porque temos aqui os valores a serem apresentados em todos os campos. Depois há aqui o morada que aparece aqui errado, vamos já tratar disso. Ok? Aqui houve um problema com o text de morada. Nome, vamos colocar aqui nome completo e vamos recuperar aquilo que apaguei sem querer. Portanto, eu vou copiar aqui e vou colar ali. Ok? Vamos fazer aqui as nossas arrumações. Portanto,
aqui vamos fechar isto desta forma. Falta aqui o class é igual a form control. Ok, vamos agora verificar se está tudo certo. Ok, claro que aparecem aqui os dados todos, vamos alterar isso, obviamente. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, aqui onde os dados pessoais, aqui vai aparecer o nome completo, aqui a morada, a cidade e o telefone. Ok? Vamos aqui, então aqui observar como é que isto aparece. Ok, está aqui a morada do cliente, a cidade, o telefone não existia, fica por fazer. Aqui embaixo nós vamos colocar ainda um div, vamos colocar aqui uma classe text center e vamos colocar aqui dentro um cancelar e um submit. Então o cancelar será um href de qualquer coisa, /a. Aqui vamos colocar cancelar. Aqui vamos colocar A igual a perfil, isto é, ele volta à página do perfil. Vamos lhe dar um aspecto de um botão. Classe é igual a btn primary. E agora vamos colocar aqui um input submit, cujo value vai ser gravar ou salvar, se vocês quiserem assim. Vamos colocar aqui um classe igual a btn primary. Okay? Vamos verificar como é que está o aspecto do nosso formulário. Reparem que ele aqui apareceu colado lá ao topo. O que nós vamos fazer aqui, obviamente, é aproveitar este div para fazer um margem y de 4, por exemplo. Okay? Vamos agora verificar como é que ficou. Ok, cá está então. Temos aqui o cancelar e salvar. Portanto, nada de esteticamente muito aperfeiçoado, mas mais que suficiente para nós podermos avançar com o desenvolvimento desta funcionalidade, que iremos fazer já no arranque do próximo vídeo desta série.